Capítulo 6. O Castelo da Vontade e da Ousadia. Ao alvorecer do dia seguinte, o curioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo também passaria por este castelo, o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça, seguido dos animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu ruidoso e ameaçador um imenso dragão que soltava fogo pelas ventas, cintilando com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme, e as chamas saíam rugindo não apenas da boca, como acontecia com qualquer dragão comum, mas também dos olhos e orelhas. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas. O que significava que este dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram nada. Ele começou a tremer. Com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para pedir ajuda, mas, para seu desânimo, o mago não apareceu. Por que será que ele não vem? O cavaleiro perguntou ansiosamente, enquanto se esquivava de um jato de chama azul emitido pelo monstro. Não sei, replicou o esquilo. Em geral sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sentada sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. Pelo que posso captar, Merlin está em Paris participando de uma conferência de magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. Ele estava falando de dragões comuns. Rugiu o monstro, com uma voz ribombante que balançou as árvores. Quase derrubou Rebeca do ombro do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que podia ler os pensamentos. Era sem dúvida muito assustador. Mas de algum modo o cavaleiro conseguiu controlar-se e parar de tremer. Com a voz autoritária mais forte e alta que conseguia fazer, ele gritou: "Saia do meu caminho, seu bico de boné sem tamanho família." A besta bufou, soltando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo, perguntando: "O que você está fazendo no Castelo da Vontade e da Ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar?" "Sou o dragão do medo e da dúvida." O cavaleiro teve de admitir que este dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida eram exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez: "Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos somente porque passaram pelo castelo do conhecimento." Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro. Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Você acredita nisso? O cavaleiro sussurrou de volta. Sim, respondeu Rebeca, firmemente. Então pode ficar com esse divertido lançador de chamas verdes. O cavaleiro deu a volta e rapidamente afastou-se pela ponte levadiça. Ha! 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 Riu o dragão. Seu último ha quase ateando fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir, depois de ter chegado tão longe? Esquilo perguntou, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. Não sei. O cavaleiro replicou. Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos. Como viver, por exemplo. Sam entrou na conversa. Como pode viver consigo? Se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente. O autoconhecimento é verdade.
E você sabe o que dizem, e a verdade é mais poderosa que a espada. Sei que dizem isso. Mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? Se esquivou o cavaleiro. Tão logo proferiu essas palavras. O cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascerá bondoso, gentil e amoroso. Portanto, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. Olhou através da ponte levadiça. E viu o monstro remexendo o chão, com a pata incendiando alguns arbustos nas cercanias, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso. O cavaleiro respirou fundo. E caminhou lentamente de volta pela ponte levadiça. O dragão, é claro, veio novamente ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente. Porém, sua coragem logo começou a derreter. Assim como sua barba, devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada. E atirou um jato de chama cauterizante no cavaleiro em retirada. Urrando de dor. O cavaleiro atravessou voando a ponte levadiça, com Esquilo e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente enfiou a parte chamuscada na água fresca, extinguindo as chamas com um silvo. Esquilo e Rebeca permaneceram na margem, tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse Esquilo. Nada mal para uma primeira tentativa, e acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro levantou o olhar dali onde estava sentado. O que você quer dizer com primeira tentativa? Esquilo disse como quem não quer nada. Você será mais bem-sucedido quando voltar pela segunda vez. O cavaleiro retrucou raivosamente, volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. E o fogo que saía de sua boca era também uma ilusão? Era, e respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então por que me encontro sentado neste riacho, com minhas calças queimadas? Perguntou o cavaleiro. Por que você tornou o fogo realidade? Ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo. Eles estão certos, e acrescentou Sam. Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1. Ou melhor, eram 2,5 contra meio. Pois a metade Sam do cavaleiro concordava com Esquilo e Rebeca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer: Deus deu ao homem coragem. A coragem dá a Deus ao homem. Estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia muito mais permanecer aqui sentado neste riacho e relaxar. Olhe. Sam o encorajou. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha a destruí-lo. Mas se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa, disse o cavaleiro. Relutante, ele fez força para se pôr de pé. Respirou fundo. E começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. Por aqui de novo. A fera resfolegou. Bem, desta vez vou queimar você de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente, que marchava em direção ao dragão. Um que recitava, sem parar, medo e dúvida são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro. Vezes e vezes seguidas, contudo. Por mais que o monstro tentasse e tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar. E o dragão se tornava cada vez menor.
Até que finalmente não era maior do que um sapo. Suas chamas se extinguiram. E ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas estas sementes, e as sementes da dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci! Bradou o cavaleiro, vitoriosamente. O dragão mal podia falar, talvez desta vez. Mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. Dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro o desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo, eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro, não mais se sentindo inferior ao seu amigo empenado. Rebeca afofou as penas e disse: Não gostaria de interferir. É a sua viagem. Rindo. O cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. Sam explicou. Você não tem de aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria. Ele podia ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto. Mas não importava. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora.